Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Moda e Política, apresentado pelo Fashion Revolution e Flávia Aranha. Eu sou Flávia Aranha e hoje estou aqui com Sônia Guajajara e Stella Yeshua para falar sobre o papel das mulheres dentro da política. Estou muito feliz de receber vocês aqui no nosso podcast. Acho que essa iniciativa, hoje é o primeiro episódio, Moda, Mulheres e Política. Essa iniciativa é uma tentativa da gente incluir esse debate da política dentro da pauta da moda, E em anos de eleição é fundamental que a gente tenha esse espaço de diálogo e amplie esse debate para todo mundo que estiver ouvindo aí. Eu tô aqui com a Stella Yeshua, essa mulher maravilhosa, rapper, influenciadora e colunista da Vogue Brasil. E a gente vai falar sobre moda e política. Stella, você é uma mulher preta da periferia que vem lutando muito para conquistar seu espaço. Conta pra gente como a moda funciona como instrumento político na sua trajetória. Bom, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que essa fonte de informação é super pertinente para os dias de hoje. Então, que possa ser um momento muito divertido e de muita troca. Quero agradecer de verdade. Flávia, você é uma mulher incrível. Parabéns por ser você. Ser mulher nos dias de hoje não é tão fácil. Nos dias de hoje, nos dias de sempre, nos dias de terra. Desde sempre. E eu acredito que as pessoas não foram feitas em escalas industriais. As pessoas têm suas individualidades e isso precisa ser respeitado. Eu, por exemplo, o meu corpo, ele sempre foi visto com estranheza na sociedade. Eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher que veio da periferia de Taboão da Serra. Então, assim, todos os meus atravessamentos como mulher, eles passaram por várias violências. E uma forma que eu tentei desviar delas e dessa estranheza que meu corpo apresentava, antes de eu mesma abrir a boca para me apresentar, era com a moda. Porque era uma forma de eu me conectar com pessoas e criar a minha comunidade. Então, eu lembro que na escola, eu gostava muito do Will Smith, assim, era uma grande referência pra mim. E ele, quando ele tava na escola, ele virava o terno do outro lado, ele fazia coisas estranhas, e aquilo conectava ele com outras pessoas. Então eu entendi que, já que o meu corpo era um corpo aloprado, né, um corpo que era imerso na zoação, na tiração, então antes disso acontecer, a minha defesa era gerar estranheza, para cativar, ser engraçado e a partir daquilo criar acessos. Então eu meio que me esquivava desse isolamento através da minha roupa. Esse era o meu ato político. Mas isso é problemático, né? Porque a gente só quer acessar. A gente só quer ser visto, a gente quer ter uma turminha. A gente não quer. Acho que a maioria das mulheres negras do mundo passaram por isso. Esse enfrentamento doloroso de ser aceito, principalmente na época da escola. Então eu colocava tinha um movimento na época que eu estudava, que era a galera que chamava largatixa. Então a galera usava calça jeans ao contrário, sabe? Usava camiseta regata em várias camadas, embaixo da camiseta do uniforme. Então era uma forma de criar comunidades. Esse ato político na minha vida era uma forma de você se identificar com o outro. E a partir daquela estranheza você se conectar. Ah, ela anda com a calça jeans virada ao contrário. Então eu vou também para poder andar com ela. E ali nascer um grupo de apoio. Aqui a gente se entende. Aqui a gente se conecta. Aqui a gente sabe do que se trata. E era assim que eu existia. Maravilhoso. E como é que você vê hoje, com o seu engajamento, com todos os seguidores, sua interação com a sua comunidade, nas redes sociais, como que você vê o seu impacto, nessa transformação também de outras mulheres, que enxergam em você essa força que talvez você enxergou lá atrás em outras referências? Você tem tido essa resposta do seu público? Qual é a potência, desse diálogo, dessa sua presença política também nas redes? Como é que isso impacta a imagem e a vida de outras mulheres negras? Eu tenho um princípio comigo, desde que eu comecei a minha história nas redes sociais, que é ser para quem não foi. Eu busco ser uma imagem que eu não vi na idade de várias meninas que me seguem. Então, quando a gente fala de referência,
que eu tenho uma preocupação muito grande no que eu falo, no que eu penso, no que eu expresso, é linkado sobre, nossa, tem que ter muita coragem para vestir isso aqui. Só que, na verdade, muitas dessas meninas, elas querem se vestir assim. Elas querem, por exemplo, eu fui num evento da Gucci que eu coloquei um terno da minha mãe que ela ia jogar fora, ela ia doar. Ela ia doar o terno. Tinha um terno lá, muito grande, sei lá, uns 5 vezes maior que o meu número. E ela ia doar. Eu falei, não, 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 não. Eu vi o Justin Bieber com um terno igualzinho esse aqui. Igualzinho, ai que dó. Ai que dó. Justin Bieber com igualzinho, tá bom. Eu vi o Justin Bieber com um terno que dá pra catar essa referência aqui. E eu vou usar em algum momento. Falei, nossa, onde você vai com isso aqui? Nada a ver. Mas se joga. E aí, quando rolou esse evento da Gucci, eu falei, nossa, eu vou muito com isso aqui. Só que, se eu quiser convencer outras pessoas para usarem esse terno com leveza, com a leveza que eu trago nos conteúdos, eu preciso de uma introdução. E aí, um menino me mandou uma DM, jurando que tava me cativando, falando assim, eu tava de top, né? Aí ele falou assim, nossa, eu queria mamar nessa teta aí que nem bezerro. Falei, gente, uma hora dessa, menina, onde você vai? Falei, eu vou usar. E eu queria usar o terno sem sutiã, sem nada por baixo. Só o terno. Era uma doideira da minha cabeça, junto com a estranheza que eu carrego comigo, junto com a referência do Justin Bieber. Falei, bom, então, se eu quiser que mulheres usem terno sem nada por baixo, eu preciso de uma introdução de convencimento. Então eu vou pegar esse Loki aqui que tá falando que queria mamar minha teta que nem bezerro. Vou contar essa história. Vou mostrar a liberdade que meu corpo possui em poder existir, trafegar pra lá, trafegar pra cá. E convencer essas mulheres através do humor. Então eu peguei essa história e falei, gente, vamos lá. O carinha falou que quer mamar na minha teta que nem bezerro. Então toma, bezerro. Toma ali, teta, aqui, ó. Vou te mostrar aqui, vou facilitar aqui, ó. Toma. E aí, nessa, foi tendo graça, foi todo não sei o que, Eu falei assim, não é um Loki que quer mamar na sua teta que nem bezerro que vai impedir você de ter esse look aqui. E aí, pum, finalizei no look. E o look ficou muito legal. No Facebook teve muita crítica, porque já é uma rede mais quadrada, mais de direita, para a galera de direita que me segue. Mas TikTok, Facebook, a galera entendeu a mensagem e tipo, nossa, meu, eu nunca pensei em usar um look assim, mas vendo dessa maneira, com certeza eu usaria. Achei interessante essa ideia de abrir novos repertórios também, né? De abrir novas imagens e de algum jeito isso vai pulverizando, né? Porque acho que as redes sociais têm esse impacto, né? Vão amplificando todas essas ideias e acho que cada um também vai abordando e atuando nas suas próprias redes. Então é um movimento muito poderoso mesmo. É um movimento que cerceia o convencimento. Você precisa convencer, mas para convencer, você precisa ter uma introdução. E essa introdução precisa potencializar, porque de novo, eu sou uma pessoa que com 7 anos de idade, na escola, já estava causando estranheza só de existir. Então, como que você vai convencer uma mulher que se parece comigo, muito, né, vamos falar nessa página, que vai ficar bom? Sendo que com 7 anos ela já era alvo de risada. Então eu preciso convencer. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar na beleza. Eu preciso voltar na estima. Eu preciso voltar lá atrás e dar legalidade para esses corpos. E a partir disso, trabalhar essa política de convencimento. Maravilhoso. E eu fico pensando o quanto essa sua história também não é a história de tantas outras mulheres, né? E aí eu te pergunto, voltando para a política e para a representatividade das mulheres na política, como é que você vê os últimos anos, pensando em todas as políticas, né, sociais que a gente teve nos governos passados e pensando agora, né, nesse momento tão retrógrado de violências, né, e de, né, voltas aí para pautas que a gente já estava tentando ultrapassar? Como é que você vê a importância da política pública mesmo, né, das mulheres negras dentro do Congresso, dentro, né, de cargos políticos,
pro avanço, né, das oportunidades, porque a gente está falando sobre moda e oportunidade, né? Você é uma mulher que se fez, né, que tem uma puta trajetória incrível. Como é que você vê isso, pensando num contexto mais social? Qual a importância de ter mais mulheres negras representando, né, esses espaços de poder, esse diálogo dentro da política, vamos dizer, mais tradicional? Como é que você enxerga essas políticas sociais? Impactaram sua vida? Você acha que isso faz sentido para a ampliação das oportunidades? Como é que você vê tudo isso? Eu acredito que a base das oportunidades na minha história, elas vêm de marcas que acreditaram no meu discurso. Porque a partir dali a gente começa a conversar sobre dinheiro, a gente consegue conversar sobre liberdade de tempo e criação. Quando o dinheiro entra, você tem liberdade de tempo e criação. Estabilidade, consistência emocional. Então eu acredito que a fonte para minha criação foi me relacionar com quem tinha a mão que estava segurando a trinca da porta e a outra mão que estava na carteira. E muitas vezes essa mão era branca. Então eu acredito que essa politicagem vem vem de quem já acessou e tem interesse em dar a mão para quem está resistindo. Ontem eu estava numa palestra, eu fui mestre de cerimônia num evento, falando sobre as camadas, né, os atravessamentos de alguns artistas para poder acontecer. Porque existem várias plataformas de música, para a galera do audiovisual, para elas poderem acontecer, para essa galera poder acontecer. Mas a informação não chega nessa galera. Então você vê aí várias marcas com projetos sociais de inclusão, mas a informação não chega. Não chega, ela simplesmente não chega. Então não adianta nada você criar projetos se ele não acessa quem vai ser favorável, vai ser Beneficiado. abençoado por esse projeto. Entendeu? A informação precisa chegar. Não adianta você criar algo para a periferia com formulário em inglês. Claro. Não adianta nada você criar um projeto social que a sede é no centro da cidade e você querer que o público-alvo seja no Grajaú. Então, essa unificação de potência, dinheiro e criatividade periférica precisa ter um link óbvio. Um link óbvio. Se eu quero trabalhar com essa galera, se eu quero potencializar, aliás, potencializado nós já somos. Se eu quero somar, eu preciso entender as narrativas, eu preciso entender do que essa galera se sustenta, e a partir do que eu estou ouvindo a necessidade, eu somo. Você não precisa entender que você é o rei do rolê. Você precisa entender as necessidades dessa comunidade e, a partir disso, somar. Eu vejo os meus acessos sendo possíveis a partir das relações que eu criei com quem tinha o dinheiro. Entendeu? Eu fui atrás, eu me ofereci como voluntária, até as pessoas entenderem o que eu tinha para falar. E quando eu me cansei também, muitas vezes, quando eu me cansei de esperar, quando eu me cansei de tentar me introduzir, eu comecei a criar meu próprio conteúdo, crendo que essas pessoas iam me ver. E eles me viram. Eu não tô falando que isso é um recorte assertivo, não tô falando que vai dar certo com você que tá me ouvindo, mas foi o meu recorte, sabe? Existem vários outros que a gente tem que entender o que cabe pra nossa história. E esse foi o meu. Estela, pensando agora nesse ano de eleição, né? A gente está chegando perto aí de um momento super decisivo. Qual que é o teu recado para as pessoas que estão vindo a gente, né? Como que você acha que o poder do voto pode influenciar também em novas oportunidades e uma transformação, né? Rumo a uma igualdade, uma tentativa de uma reparação histórica e mais acesso, né? Oportunidades para todo mundo. Como é que o que você pode falar em relação a isso, pensando nesse momento de eleição? Você falou sobre tentativa de reparação histórica, acesso e oportunidade, uma vez que a gente viu uma avalanche de debates e assuntos raciais não foram pautados. Então, eu tenho minhas ressalvas
sobre essa expectativa e essa esperança. Eu acredito que a gente, como população, precisa entender quem são esses candidatos e buscar entender quem é a base política, quem são os deputados, quem são, né, os vereadores, quem é a base preta, quem é a base indígena, porque o topo branco aceso há anos no nosso país não tá falando da gente, Exato. não tá falando da gente. Então essa base, o mínimo que é a base, né, que quem tá dando as costas para esse pilar ficar em pé, precisa ser pessoas pretas e indígenas, mulheres que são a base da esperança. A minha esperança tá nessas pessoas, porque quem eu vi e quem eu esperei que fosse me citar num debate, nem lembrou que eu existo. Então a gente precisa estudar, a gente precisa entender quem são as opções. E eu insisto, cara, se a gente quiser esses 3 pontos que você acabou de citar, se a gente quiser que não seja uma utopia, se a gente quiser que seja uma coisa tangível na nossa história, então a gente precisa estudar e entender quem são essas pessoas, porque de fato elas existem. Maravilhoso. É isso aí. Precisamos de mais mulheres negras e indígenas no nosso debate público, né, no nosso congresso, no nosso parlamento, porque assim que a gente vai aprovando lei, assim que a gente vai tentando transformar também na política pública e interagindo também com os nossos movimentos políticos individuais, coletivos e de comunidade. Estela, queria te agradecer, papo uma delícia, é muito importante sua fala e queria que você fizesse seus comentários finais aí para o público e indicasse uma mulher que é a tua inspiração, referência, enfim, para todo mundo seguir nas redes sociais. Cara, entre tantas que eu poderia citar aqui, eu vou citar a Célia Chacriabá, que é uma candidata a deputada federal do PSOL de Minas. E eu tenho me inspirado bastante nela, nas narrativas, estudado, na verdade, né? Uma mulher indígena, assim, que é uma vivência, é uma história tão distante e tão próxima ao mesmo tempo, e que eu quero entender, eu quero saber do que se trata, eu quero me informar. Então eu vou deixar essa referência, né? Essa potência, essa mulher que tem me inspirado, entre tantas outras que eu poderia citar aqui, mas eu tenho me identificado com a história dela e de tantas outras, mas eu acredito que ela seja um ponto de estudo pra gente. Maravilha, arrasou. Obrigada, viu, Estela? Obrigada a vocês, gente. Maravilhosas, tamo junto. E agora a gente vai falar com a Sônia Guajajara, essa mulher incrível que tem dedicado a sua vida política às pautas indígenas e ambientais, que concorreu à vice-presidência junto com Guilherme Boulos nas últimas eleições e que agora concorre à candidatura de deputada federal por São Paulo. Sônia, estou muito feliz de te receber aqui no podcast sobre moda, mulheres e política. Acho que você é uma mulher incrível que representa muito esperança, força, liderança. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre, né, você já tem uma trajetória aí de militância, né, de trabalho, né, defendendo os direitos indígenas, as mulheres. Eu queria que você contasse para a gente como é que você enxerga, né, o papel da mulher, a importância da representatividade da mulher indígena no Congresso, né, na política nacional, e como é que você enxerga a importância da gente, nessas eleições, estar bem alerta e consciente sobre esse papel. Tá, bom dia, Flávia. Obrigada pelo convite. Eu também estou muito feliz de estar aqui, né, fazendo esse podcast com você e falar dessa urgência que é, né, eleger mulheres para aumentar essa representatividade na política institucional. Sabemos que as mulheres estão ocupando várias frentes de lutas e estão sendo muito importantes nesse processo de mudança mesmo da sociedade, no sentido de compreender essa presença das mulheres, né, que por muito tempo foi negada em tantos lugares, quando não subjugada, ainda exotizada, né, ou até
ou até fetichizada, assim, de colocar a mulher nesse lugar de objeto. E agora, mais do que nunca, as mulheres estão assumindo esse protagonismo na luta e na ocupação dos espaços. E para nós, mulheres indígenas, não é diferente. Nós também estamos seguindo esse crescimento da participação das mulheres e estamos também ocupando vários espaços que, para nós, historicamente foi negado, né? O lugar de liderança, o lugar de ocupar o lugar de ocupar um papel nos espaços de decisão, né? E hoje nós estamos com várias mulheres indígenas protagonizando várias frentes de luta. Acho que uma delas é a própria coordenação do movimento indígena, a mulheres na política, como é a Joênia, que hoje é a nossa única representante no Congresso Nacional, é uma mulher indígena, né? E aí, claro, estamos também adentrando esse mundo da moda, que para nós a moda também é fazer política, né? É você estar também ocupando e trazendo esse destaque para essa presença da mulher indígena, né? Assim, aqui no Brasil mesmo, né? Que nem sempre a gente consegue chegar em todos os lugares, e eu acho que a moda comunica muito bem com outros públicos que passam a conhecer a gente também. Maravilhoso, Sônia. E dentro dessa pauta, né, da moda, eu fico pensando que você tem uma luta muito grande, né, na questão ambiental. Como é que você vê uma transformação? E a gente sabe que a indústria da moda é uma das indústrias mais poluentes, né? Como é que você vê uma oportunidade de, dentro da política, fazer essa transformação, né, da cadeia produtiva, da conscientização das pessoas a partir das leis, de política pública, para a gente poder também transformar a maneira como a gente faz moda no Brasil? Como é que você vê essa relação da moda com a política, pensando na pauta ambiental? Olha, Flávia, a gente está num momento assim, muito importante de transição, né? Transição ecológica, né? De pensamento, onde as pessoas precisam ter mais responsabilidade com o consumo, né? Com o que consome, com o que compra, o que usa, o que come, né? E acho que tudo tem a ver com conhecer e respeitar a origem dos produtos, né? Sei que a indústria da moda é gigante, né? Uma que mais contribui também aí para a economia, mas acho que para além da economia é preciso pensar a sustentabilidade ambiental, para se poder pensar, né, o que significa de fato esse crescimento econômico, porque eu acho que o crescimento econômico não pode acontecer em detrimento, né, da proteção do meio ambiente, da preservação das florestas, dos modos de vida. Então, acho que a moda pode muito valorizar essa cadeia, né, de produção, observando bem o que as comunidades locais estão fazendo, o que elas estão produzindo, né, e a própria necessidade dessa comercialização dessas comunidades locais, que muitas das vezes plantam, produzem, né, seus materiais ali de forma totalmente responsável e sustentável, mas não tem saída, né? Porque a demanda da indústria é sempre em grande escala. E eu acho que o que nós temos que fazer é valorizar essa produção local, o beneficiamento local e a comercialização também a partir desses produtores, né? Porque aí você gera renda comunitária, né? E ainda tem um produto lindo aí, sustentável, né? Que pode ser usado também como uma forma de conscientizar as pessoas, né, para essa necessidade de preservação, né, que é exatamente o que garante a vida, né, a vida no planeta.
Exatamente. Não, é maravilhoso essa ideia. Só acho que tem dois pontos da sua fala que me mexem muito. Acho que o primeiro é a questão da representatividade, né? Então, como é que a moda pode começar a abrir, né, o imaginário, abrir a imagem mesmo, para a gente fazer essa transição de uma ideia muito eurocêntrica, né, europeia, do que é moda, e começar a abrir a nossa criatividade, a nossa imaginação para outros corpos, outras ideias, outras imagens, né? Então, nesse sentido, a gente tem uma potência absurda, uma biodiversidade, né, um conhecimento incrível no Brasil, que é muito criativo, que pode gerar muita economia e a partir da ideia da regeneração, né? E acho que o outro ponto vem muito a própria ideia, né, do que é economia, do que é viver no planeta. E eu fico imaginando que quanto mais mulheres indígenas a gente tiver no nosso congresso, mais a gente pode ir deslocando esses eixos de pensamento, né, do que é prosperidade, do que é abundância, e realmente tentar transformar os meios de produção, né, com uma profundidade maior, transformar, né, o caminho do capitalismo. E aí, nesse sentido, eu queria que você falasse para o pessoal em casa, né, a gente está aí beirando uma eleição. Como é que você entende, né, que essa representatividade de mulheres indígenas no Congresso pode fazer, deslocar esses eixos de transformação a partir mesmo de viabilidade de leis, projetos de lei? Como é que você enxerga isso na vida mais prática, assim, pensando, né, nesse poder do voto, como que as pessoas que estão em casa podem, de algum jeito, participar dessa transformação? Uhum. Olha, eu acho que primeiro, nesse momentinho que a gente tem aí 32 dias, né, para as eleições, é o engajamento. As pessoas mobilizar, engajar em campanhas de mulheres, né, votar em candidaturas de mulheres indígenas e, né, fazer campanha, votar, enfim, para a gente poder ocupar esse lugar, né? Esse lugar de elaboração das leis, esse lugar de poder, não só o poder pelo poder, mas esse poder para uma nova consciência política, ecológica, ambiental, né, que a gente tanto fala, mas que na prática você não vê governantes preocupados, responsáveis com essa mudança, né? Então, para provocar esse chamado para essa consciência, é preciso que tenha pessoas ali que viva isso, que entenda isso e que compreenda essa urgência dessa conexão, né, com a ancestralidade, essa conexão com a terra. Eu acho que, em termos de projeto de lei, é, é, é a gente fomentar, né, essas iniciativas locais. Projetos de leis que possam subsidiar essa economia local. Porque não adianta só chamar se as pessoas não têm condição de estruturar o seu seu negócio, seu empreendimento, né? Se a pessoa não tem condição de começar. Eu acho que, assim como o Estado brasileiro, né, e diversos governos têm subsidiado o agronegócio, né, esse agrobusiness em grande escala para exportação, eu acho que, igualmente, ou até em maior escala, subsidiar também essa produção local, né? A produção local, essa criatividade comunitária, né? O fazer coletivo. Acho que o mais importante neste momento para a gente mudar esse mundo tão individualista que está é valorizar o coletivo, as cooperativas, né? Esses grupos de mulheres que estão aí trabalhando com artesanato, com arte, né? com moda, com maquiagem, com tanta coisa bonita que tem, né? que é produzida no campo, que é produzida nos bairros, e nem sempre tem esse subsídio, né? Então, acho que o projeto de lei que possa garantir, né, essa produção, que possa subsidiar financeiramente, né, esse fortalecimento. Acho que esse é um ponto, né? E o outro é a própria regularização desses produtos, né, para que possam ser comercializados também para além ali da regional, né? E, enfim, primeiro eleger essas mulheres aí, porque só nós que fazemos, né,
essa teia aí entre nós é que a gente entende, né? Essa necessidade de valorizar mais esse trabalho, né? E essa criação das mulheres. Maravilhoso, Sônia. Ai, muito obrigada por ter vindo aqui no nosso podcast. Estou muito feliz com o seu espaço, com o seu tempo, em dedicar aqui a gente falar sobre moda e política e mulheres. E eu queria que você desse o recado final e, se puder, indicar uma outra mulher. A gente está falando isso com todas as mulheres que têm vindo aqui no podcast, para divulgar uma outra mulher que te inspira ou que você acha importante das mulheres que estão nos ouvindo conhecerem nas redes sociais. Então, se você tiver alguém para falar. Uhum. Tá, eu que agradeço, Flávia, né? Pena que nosso tempo hoje foi bem curtinho, né? Muito compromisso agora, todo dia, toda hora tem muita coisa. Hoje nós vamos ver o resultado ali do julgamento de Bolsonaro, né? Ali na USP, na São Francisco, vou já para lá. E aí eu sugiro que você convide a Célia Chacriabá para esse podcast com você. Posso te passar o contato. Célia é incrível, maravilhosa, que está também candidata a deputada federal lá em Minas Gerais. Maravilhosa, já a segunda pessoa, né? A Estela também indicou ela hoje. Nossa, estamos muito alinhadas. Nossa, sim. Maravilhoso, Sônia. Super obrigada pelo seu tempo. Eu sei que tá uma correria aí. E estamos juntas. Conta comigo que eu estarei lá com você. Tá joia, querida. Olha, beijão, tá? Obrigada. Tamo juntas. Tamo juntas. Obrigada. Um beijão, Sônia. Até. É isso, pessoal. Chegamos ao fim do primeiro episódio do nosso podcast Moda e Política, promovido pelo Fashion Revolution em parceria com Flávia Aranha. Espero que tenham gostado do conteúdo e fiquem ligados nos próximos episódios. Vem muita gente legal passar por aqui ainda. A gente quer construir esse debate coletivamente com vocês. Um beijo e até a próxima!